Fala aí galera, bem-vindos ao canal Camilo Parts. Nesse vídeo trazemos uma breve aula sobre o funcionamento da embreagem, feita pelo técnico automotivo Nivaldo Orágio. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, não perde tempo, te inscreve e não perca nenhum de nossos vídeos. Aqui embaixo estão os links de nossas redes sociais. E para não esquecer, já deixa seu joinha. Bora pro vídeo! Meu nome é Nivaldo Orágio, sou técnico automotivo e hoje nós vamos falar do sistema de embreagem do seu carro, do meu carro, da embreagem comum, tá certo? Todos os sistemas automotivos, né, que tem motor, câmbio, claro, tem que ter uma embreagem. A embreagem, ela faz o acoplamento da rotação do motor para as rodas do automóvel, tá certo? Então vamos lá, o sistema de embreagem comum. Hoje nós temos muitos sistemas, né, de transmissão. Nós temos câmbio CVT, câmbio automático, automatizado. Tem vários sistemas de transmitir a rotação do motor para a roda. Mas o sistema mais comum é esse com platô, disco e o rolamento, né, que é um kit básico aí. Então esse aqui é o platô, né, onde ele tem uma face de contato do disco aqui, nós já vamos conhecer. E nós temos no platô o que nós chamamos, ó, tem mais um aqui, ó. Aqui ele fica mais exposto, o famoso chapéu chinês do Fusquinha, né, para quem não conhece. Então veja que nos dois casos tem aqui um sistema de molas, tá vendo? Essa é um pouco menor, aqui um pouco maior, mas a ideia, né? A ideia é a mesma, tá certo? No platô aqui nós temos a placa de pressão. A placa de pressão é o seguinte, tá vendo esse monte de dentinho aqui? Essas lâminas, né? Elas são molas que são fixadas nesse disco, né? Elas têm uma fixação no meio, né? São fixadas aqui no meio e também tem um apoio aqui no disco. Quando apertamos essas molas para dentro, o disco tende a recuar, tá certo? Então, na verdade é assim, quando apertamos essas molas aqui para dentro, o disco vem para trás. Funciona como se fosse uma gangorra. Mais ou menos isso aqui, olha só. Nós temos essa lâmina aí, né? E ela está ligada nessa placa de pressão. O sistema de gangorra, vamos dizer assim, quando pressionamos essa mola para dentro, né, ela traz o disco para fora, tá vendo? Ou seja, nós pressionamos aqui para dentro e a parte de cima vem para fora, como se fosse uma gangorra, né? Isso tirando a pressão. Mas que pressão é essa? Então, olha só. Nós temos o volante do motor. Ai, enroscou aqui. Peraí. Nossa. Então, olha só, nós temos aqui o volante do motor. Esse volante aqui, nesses parafusos, nesses buraquinhos aqui, né, é fixado o virabrequim, que fica girando. Então, essa peça gira junto com o virabrequim, né? É aqui que dá a partida no motor também, que é o pinhão impulsor toca nessa engrenagem, né? Bom, com o virabrequim, então, conectado no volante do motor, quando dermos a partida, essa peça vai girar, né? Os pistões vão trabalhar aqui. E desse outro lado, nós temos um sanduíche aqui com um disco de embreagem, tá? O disco da embreagem. Então, essa peça, ela vai aqui e o platô vai fixado aqui no volante do motor. Então virou uma peça só. Então gira, todo mundo aqui gira junto com o motor do carro. E o disco, ele é prensado, né, vamos dizer assim. Então conforme a gente vai apertando aqui o platô, né, com os parafusinhos aqui, ele vai prensando o disco. Então virando uma peça só. Fica todo mundo solidário ali. Tá aí tranquilo, né? O disco da embreagem é essa peça aqui. Tem vários tipos, vários tamanhos e por aí vai. Aqui ela tem uma camada aqui, né? Uma espécie de uma lona, né? De uma fibra. Então ela tem um material que vai atritar, né? Que vai ficar prensado ali nas duas faces, tanto do volante quanto a do platô, né?
Então uma face de cada lado aqui prensada ali, tá certo? Elas são arrebitadas, né? Tá vendo? Tem uns arrebitinhos aqui. E quando ela desgasta, chega até o arrebite, esses arrebites, e normalmente chega até a estragar aqui, desbastar, né? Comer, riscar aqui a parte do volante do motor. Então quando se vai trocar a embreagem, já tem que verificar a parte do volante também, tá? Normalmente faz uma retífica aqui e corrige algum defeitinho que tiver, que o disco acabou deixando ali, tá certo? Tem umas molas também, tá vendo? Essas molas servem para que quando você tira o pé do pedal da embreagem, não dê um tranco. Depois vocês vão entender no motor. Nós vamos dar a partida no motor e vocês vão verificar o movimento, tá certo? Então essas molas, elas tiram o tranco, né? Na saída do carro, tá certo? Em carros de competição, normalmente usa-se uma embreagem que não tem essas molas. Por quê? Não pode perder tempo, né? E nem dissipar a potência, né? Então você tem o que você jogar de carga no motor, o que acelerou ali tem que sair logo, né? Então não pode perder tempo. Aqui não, aqui é tranquilo, é o nosso carro do dia a dia, tem que ter as molas até para os sistemas também durarem mais, né? Normalmente, o que faz parte do kit do sistema de embreagem? A embreagem, pessoal, não é uma peça, tá? É um conjunto de componentes. Começa desde o pedal, né? Onde você pisa com o pé esquerdo ali, né? Para engatar a marcha, parar no semáforo e tal. Então, é um conjunto. Normalmente, é um cabo, né, de aço que vai lá e aciona o garfo da embreagem. Mas há sistemas também nós chamamos de atuador hidráulico. Então, quando nós pisamos na embreagem, nós usamos o mesmo fluido, normalmente o mesmo fluido do freio, né? Que vai ali no reservatório do freio. E quando pisamos na embreagem, a gente está bombeando, pressionando esse fluido e fazendo com que o rolamento atuador, então, empurre a placa de pressão, né? Empurre as molas, a parte do centro das molas e consiga, então, afastar, né, essa face da placa de pressão e liberar o disco, tá certo? O rolamento, né, que é usado na embreagem comum, ele gira essa parte aqui, né? E aqui vai o garfo de acionamento. Quando a gente pisa na embreagem, ele empurra, né, essas molas aqui. Então ele gira aqui nesse ponto, tá vendo? E tem até uma de um fusquinho aqui, essa de um fusquetinho, tá tudo estouradinho, mas só pra gente ter uma ideia, a ideia é a mesma, né? O funcionamento é o mesmo, tá? E esse é um atuador hidráulico, né? Que já não atua mais com cabo de aço, e sim, ele vai se carregar de fluido aqui com alta pressão, né? Quando bombeamos, né? Embora a nossa perna faça muito mais força que o nosso braço, tenha muito mais força, quando apertamos o pedal da embreagem, que já é uma alavanca também, então a embreagem fica molinha. Com o tempo vai ficando dura, vai pesando, né? As molas também vão perdendo a capacidade de prensar o disco, pode vir a patinar, né? Conforme você vai botando marcha, vai patinando o disco e não pode, né? Quando o carro está andando ali numa certa velocidade, você já deslocou o carro, engatou primeiro, saiu, já está engatando o segundo, ali o conjunto já está virando tudo uma peça só. Não pode patinar, tá certo? Não pode patinar enquanto a gente está acelerando o carro numa certa velocidade, tá bom? Se começar a perceber que o carro já ronca mais do que anda, provavelmente está patinando a embreagem. E sempre verificar também esse miolo, né? Olha só, aqui já está tudo solto, né? As molas já estão folgadas. Já peguei casos que a mola caiu lá dentro da caixa seca ali, né? Tá vendo? Então tem que sempre verificar esse ponto aqui. Aliás, pessoal, a gente tem vários vídeos falando de economia de combustível, o carro tá gastão, aquela coisa toda. Eu peguei um caso uma vez que era um Uno 1.5 IE e o cara tinha levado já para verificar, né, esse probleminha de estar consumindo muito combustível. Trocaram bomba, trocaram filtro, um monte de revisão e falou pro cara, agora anda para ver.
E o cara andou e voltou lá e falou, tá a mesma coisa, não sei o que eu faço, vou para outro lugar. Foi numa outra oficina, tiraram o bico, vela, cabo de vela, bobina, blá, 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 até que ele chegou em mim. Não que eu sou milagroso, que eu sou o melhor de todos, não é isso não. É que muitas vezes a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Pô, o cara tá reclamando que o carro tá gastão. Botei no aparelho, no scanner, fiz uma leitura, tá tudo bonitinho, não tem nada fora do normal. Vamos andar com o carro. Os caras não andaram com o carro. Então, eu falei pro senhorzinho, vamos dar uma volta comigo, eu vou guiando e saí. Da minha oficina tem uma rampinha, uma subidinha. E quando a gente começou a subir a rampinha, eu fui percebendo que o motor roncava e não saía do lugar. Ia patinando a embreagem. Eu falei, tá aí o seu problema. O seu problema é a embreagem patinando. Bom, combinamos então o trabalho. No outro dia desmontei, tirei o câmbio, troquei o sistema de embreagem, que realmente não tinha mais o disco. Tive que retificar, passar no torno, né? A parte do volante do motor, receber o rolamento novo, platô, disco, o carro ficou perfeito. Falei para o senhor, dá uma volta agora, o senhor vai guiando. E ele simplesmente andou com o carro e disse que era outro carro. Ele falou, meu carro nunca andou dessa forma, nunca andou assim, tão mais forte, né? Para ele patinava a embreagem, para ele tá tudo bem, não entendia do assunto. Bom, eu sempre ligo para o meu cliente, 20 dias depois, um mês, né? E pergunto, como é que tá o carro? Tá assim, sabe? Ele me disse, Nivaldo, ele me chama de Nivaldo, né? Não tem problema, pode me chamar de Nivaldo, Horácio, não tem problema, Otávio, Otário. Mas ele disse, Nivaldo, meu carro tá economizando o dobro, tá, ou melhor, tá gastando metade, o dobro. Acho que é mais ou menos isso, né? Na verdade, assim, o carro dele agora, com 1 litro de combustível, faz o dobro do que fazia antes. Tá certo? Então, sanou o problema, era um problema na embreagem. Então, às vezes a gente tem que raciocinar em cima de uma reclamação do cliente e tentar conversar bastante com ele, ir no morro, faz muito barulho, acelera demais, não anda, como é que é? A parte da embreagem, quando está conectada aqui ao virabrequim, né, e o platô fixado aqui prensando o disco, faz parte do motor, tá certo? Tá ligado ao motor, né? Mas nós temos também lá no câmbio a parte que vai receber essa rotação do motor, que é o eixo primário, né? Esse danadinho aqui, e é onde exatamente trabalha o disco, né? Ele é encaixado lá no disco, né? Olha só. É encaixado nessa região. Então, quando o disco está livre, tá vendo? Ele gira aqui, né? Quando a gente está pisando na embreagem e está pressionando essas molas, então o disco fica livre, porque a parte de contato aqui entrou para dentro ali, né? Então o disco aqui gira livremente, tá vendo? Olha só. Quando prensa, gira o conjunto todo e tome rotação na roda do carro. Maravilha? Bom, só para a gente ter uma ideia melhor, nós temos aqui, vamos imaginar que nós temos aqui o motor do carro, né? Temos aqui o motor do carro, que é a hélice. Nós temos aqui o câmbio, tá certo? De engrenagens. E aqui vai sair para as rodas, tá certo? E sai para as rodas. Tá parecendo Fórmula 1, meu desenho de motor e câmbio aqui. Mas aqui nós temos o câmbio, onde está ligado o diferencial e as engrenagens, que vai fazer, né? Que vão dar velocidade e força para as rodas, tá certo? E o motor girando, entre os dois nós temos aí o platô, o disco no meio, né? Aqui atrás o rolamento e o eixo primário aqui, né? Com suas engrenagens, tá certo? Que quando a gente não pisa na embreagem, o motor girando faz o eixo primário girar, tá certo? Se o carro estiver desengatado, então nós não teremos movimento das rodas. Porque aqui nós temos um eixo secundário. Esse eixo secundário é ligado no diferencial que está ligado nas rodas, tá certo? Então, eixo secundário nas rodas, eixo primário no motor. E o engate do primário para o secundário nós fazemos com a alavanca do câmbio. E quando a gente pisa na embreagem, a gente separa o disco, não terá mais contato com o motor, ficando essa parte do câmbio livre, tá certo?
Então tá bom, então vamos lá, vamos agora entender lá no motor, no câmbio, como é que funciona todo esse conjunto aqui. Galera, nós temos aqui o robozão. O robozão é o que? É o nosso parceirão do dia a dia, é um dos motores que a gente tem, que a gente usa aqui nas aulas, nos cursos presenciais, e a gente faz vídeo para o canal aqui também, né? Então aqui a gente tem um motor e nós temos aqui uma caixa de transmissão, uma caixa de marchas, né? Que é esse conjunto todo aqui que nós tivemos aqui o devido capricho de recortar algumas partes, né? Toda essa parte amarela que vocês estão vendo, né? Esses pontos amarelos aqui foi onde eu recortei, tá vendo? Aqui assim, tudo, o platô inclusive, né? Para vocês terem uma ideia melhor de como funciona, né? E a gente usa no dia a dia que também facilita para o aluno, né? Então olha só, aqui nós temos o motor, a caixa de câmbio, né? O câmbio, né? Acostumado a falar câmbio, todo mundo fala o câmbio, né? A caixa de marchas. Temos aqui o volante, essa área verde é o volante do motor, tá certo? Que está fixado ao virabrequim. Depois nós temos aqui, nesse ponto vermelho, é o disco da embreagem. Essa parte cinza clara aqui é o platô, fixado com esses parafusos, tá vendo? Né? São vários parafusos fixados pela borda, né? Aqui no volante do motor. Pressionando aqui o disco, que é essa parte vermelha, que está sendo pressionada no volante, nós temos aqui a parte do platô, que faz esse trabalho de pressionar, né? O disco. Essa parte aqui cinza mais escura, que nós chamamos de placa de pressão, tá certo? Então, quando eu não estou pisando na embreagem, eu tenho essa alavanca aqui que simula, tá vendo? Simula tirando a pressão na embreagem, né? Então nós temos aqui o disco que gira livre quando eu pisei na embreagem. Conforme eu vou soltando o meu pé da embreagem, veja que o disco é prensado novamente, tá certo? Então nesse caso o motor está ligado a esse conjunto e ao disco de embreagem está ligado o eixo primário, que nós vimos agora há pouco. Esse eixo primário, então, está com as engrenagens aqui para ligar no secundário. E aqui, nessas duas partes vermelhas, nós temos a saída do semi-eixo que vão para uma cinética e para as rodas, tá ok? Então agora eu vou dar a partida, sem pisar na embreagem, mas com as engrenagens aqui engatadas, com o câmbio engatado. Então veja que o movimento será total, todo mundo vai girar aqui, tá certo? Então vamos lá? Veja o conjunto. Agora, pessoal, da mesma forma, aqui o conjunto, se eu der a partida agora, vai girar tudo novamente, inclusive o diferencial, né? Aqui dentro, claro, que está ligado ao semi-eixo. Só que dessa vez eu vou pisar na embreagem. Eu vou apertar essa alavanca e vou pisar na embreagem, engatado, né? Com uma marcha engatada aqui, como antes, então, como na primeira vez. Então vamos lá de novo, só que agora vamos começar com o sistema sem pisar na embreagem, depois nós pisamos na embreagem durante o movimento. Vamos lá. Viu só que bacana, pessoal? Então, a embreagem, ela faz o quê? A ligação macia, devagar, entre a rotação do motor e a caixa de transmissão, tá certo? Para que não haja um tranco, né? Quando engatamos a marcha, nós freamos as engrenagens, né? Que vão dar as velocidades, né? Através dos sincronizados. Mas isso nós vamos falar num outro vídeo somente de câmbio. Quando pisamos na embreagem, nós paramos o eixo principal ou o eixo primário para que as engrenagens que estão rodando parem e eu possa engrenar, né? Engrenar. Então, se tiver uma engrenagem girando muito rápida, a outra mais lenta ou parada, vai raspar, tá certo? Vai raspar uma engrenagem na outra e não engata, tá bom? Agora nós vamos fazer mais um teste. Eu vou dar a partida no motor, vai girar o sistema de embreagem, não vou apertar a embreagem, mas estará desengatado, não tem marcha nenhuma engatada, tá? Então vai ter que girar somente o eixo primário.
Bacana, né, pessoal? Um detalhe interessante, pessoal, é que até em alguns vídeos que eu fiz, num outro também que a gente fala de maus vícios ao dirigir, né? Quando eu comentei que quando a gente para no cruzamento, no semáforo, e pisamos na embreagem, seguramos o carro engatado enquanto o farol, ou semáforo, como quiser, enquanto ele não abre, nós seguramos na embreagem e o motor tem baixa rotação, tem baixa pressão de óleo, isso causa, sim, um desgaste maior no mancal que limita a folga axial do virabrequim. Então dá uma olhada nesse caso aqui, como o conjunto está ligado ao virabrequim, eu vou pisar na embreagem, olha o movimento que faz no volante, tá vendo? Então eu tenho uma folga muito grande. Isso aqui foi um trabalho de muito tempo já, né? Pisando na embreagem, aquela coisa toda. Então chegou no semáforo, desengata o carro, segura no freio, espera abrir o siga, espera abrir o verde, aí você engata o carro e vai embora. Tá bom, mas isso não dá problema nenhum. Não dá a curto prazo, mas a médio e longo prazo sim, claro, isso é óbvio, né? Ah, mas a minha Ranger pede no manual para eu pisar na embreagem. O meu Golf, no manual, diz que é para eu pisar na embreagem. Tu tá falando merda, seu careca? Pessoal, tem que entender o seguinte, tá? O que acontece é que quando você dá a partida no motor e se estiver engatado, sem pisar na embreagem, sem freio de mão, o carro vai dar um tranco. Mas se o motor pegar, esse carro vai sair andando. E se tiver alguém na frente do carro, pode prensar, atropelar, aquela coisa toda. Isso é por segurança, tá certo? Então no manual vem dizendo isso sim em alguns modelos, tá? Mas não vem dizendo também que não há desgaste, e que há ou que não há. Mas o que eu estou dizendo para vocês é o que acontece na real. Ótimo, continua pisando na embreagem, não tem problema nenhum. Vai desgastar a médio e longo prazo. Mas se você optar por não pisar na embreagem, desengatar o carro para dar a partida ou para parar no cruzamento, ótimo, seu sistema vai durar mais. Pronto, acabou. Então no caso da embreagem que você tem que pisar, né, ela tem um interruptor que inibe a partida se você não pisar na embreagem. Mas é para questão de segurança, tá certo? Então pessoal, olha só que bacana também, ó. Eu vou pisar na embreagem, liberou o disco aqui, tá vendo? O disco liberou, vou soltando devagarinho, ele vai prendendo, tá vendo? Então quando eu mantenho o meu pé apoiado no pedal da embreagem, numa viagem, por exemplo, se for a cabo de aço, eu vou estar pisando, ó, na folga, tá vendo lá? Mal mexe, né? Então é meio boato esse negócio de pisar, segurar, descansar o pé na embreagem. Mas se o sistema é com sistema hidráulico, né? Eu vou fazer muito mais força com descansar do meu pé em cima do pedal da embreagem. Isso sim pode aliviar um pouquinho a placa de pressão e dependendo da situação da carga do motor, se é uma rampa, uma subida, né, íngreme, pode sim patinar a embreagem. Então tomem cuidado. Evitem então, seja cabo, seja sistema hidráulico, evitem deixar o pé apoiado no pedal da embreagem. Maravilha? Então quando eu piso aqui, ó, eu tenho um movimento livre do disco ligado no eixo primário, tá vendo? Olha lá. Tá girando o eixo primário aqui livrinho. Nesse ponto, então, nós temos o rolamento lá embaixo, né? Apoiado na placa de pressão, nas molas de placa de pressão, e quando eu piso na embreagem, tá vendo? Eu desloco a placa de pressão aqui, tá vendo? Então o rolamentinho tá lá, que tá ligado a um garfo de acionamento, que é essa peça aqui, que está ligado aqui ao pedal da embreagem. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E aí, gostaram do vídeo? Aqui embaixo estou deixando o link para que você possa comprar diretamente de nossa loja e receber com garantia as nossas peças. E não esquece, hein? Clica no joinha. Valeu e até o próximo vídeo. Oh, I was thinking about